doutrinas relacionadas à salvação. Nós vamos falar sobre a doutrina do sacrifício. O que seria esta doutrina? Qual é a base dessa doutrina? Embora algumas ideias já tenham sido estudadas, faz-se necessário examinar mais de perto alguns aspectos da obra redentora de Cristo. Várias palavras bíblicas a caracterizam. Ninguém que leia as Escrituras de modo perspectivo pode fugir da realidade que o sacrifício está no âmbito da redenção, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A figura de um cordeiro ou cabrito sacrificado como parte do drama da salvação e da redenção remonta à Páscoa. Por que o comentarista está dizendo que remonta à Páscoa? Porque ele traz a ideia do acontecimento lá do livro do Êxodo, capítulo 12. O que é que aconteceu no Êxodo, no capítulo de número 12? A partir do versículo 1 até o 13. O que acontece ali é quando os hebreus, eles são libertos do Egito, ou antes deles serem libertos da escravidão do Egito, o Senhor Deus havia dado uma ordem para que eles preparassem um cordeiro, um cabrito, e esse animal fosse sacrificado e o sangue desse animal fosse aspergido nos umbrais das casas dos hebreus. A palavra de Deus diz que quando o Senhor Deus passasse à meia-noite, a casa que não tivesse com sangue aspergido sobre ela, essa casa, então, Deus iria agir com justiça e matar o primogênito daquela casa. Ora, por que é que este animal morre no Egito? Este animal morre porque Deus já havia determinado que traria um ato de justiça sobre o Egito. Então a ordem, o plano de Deus para me trabalhar com a justiça, eu vou ter que ferir de morte este povo. Então o animal é sacrificado no lugar dos hebreus. Quando se sacrifica um animal ali no Egito, é o mesmo que arrumar um substituto. Quando Deus passar a meia-noite e ver que tem sangue, o anjo vai entender que alguém já morreu naquela casa. Então não há mais necessidade de que alguém morra ali. Ele vai para a próxima casa, encontra o sangue e ele vê, alguém já morreu aqui. O sangue já foi derramado aqui. Então, por isso que quando ele chega na casa dos egípcios, não tem sangue nos umbrais das portas, então ele fere o primogênito. Então a ideia é de que alguém aqui morre, um animal morre no lugar. É o sacrifício, é a morte substitutiva. É a morte que substitui. Alguém morre no lugar de alguém. E quando nós caminhamos para o decorrer da Bíblia, os hebreus são libertos do Egito, se estabelecem no deserto durante um período de aproximadamente 40 anos. Então, Deus ele elabora um plano para os judeus. E que plano seria esse? O plano sacrificial. Vários tipos de sacrifícios foram feitos, ofertas, e a gente vai estudar isso quando a gente for falar sobre Pentateuco. Mas o que eu quero focar aqui é, quando Deus ele estabelece uma festa para os judeus, os hebreus, no deserto. Essa festa é chamada de Festa da Expiação. Na festa da expiação, essa festa acontecia uma vez por ano
e o sumo sacerdote oferecia um sacrifício a Deus pelo seu pecado e pelo pecado do povo. O que acontecia nessa festa da expiação era que Deus, o pecado do povo era coberto, porque é isso que significa a palavra expiação, que deixa eu pegar meu livrinho aqui, que pode ter a ideia no hebraico de capar. Pode ter a ideia no hebraico de que significa cobrir. Isso é expiação no contexto original. Então, acontecia essa festa, a festa da expiação, que no hebraico é capar, que significa cobrir. Qual é a ideia desse cobrir aqui? O pecado na antiga aliança não era removido. O pecado na antiga aliança permanecia ali. O sacrifício da antiga aliança, ele tinha como finalidade cobrir o pecado do indivíduo. Então, o sumo sacerdote, o povo, nesse dia da expiação, era feito esse sacrifício a Deus e o pecado permanecia ali. Por isso, esses sacrifícios precisavam ser repetidos. Então nós podemos dizer que esse sacrifício tinha a validade de um ano. Um ano depois, voltava-se, realizava esta festa e mais uma vez esse sacrifício era feito e o pecado era coberto com o sangue do animal que fora sacrificado. Diferente da obra expiatória de Jesus. Por quê? Porque enquanto que no Antigo Testamento o pecado era coberto, a obra que Jesus realizou no Calvário, ela não cobre o pecado. Nós lemos aqui o João Batista se referindo à pessoa de Jesus, no capítulo 1, versículo 19 do Evangelho segundo João, ele apontando para Jesus e dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que não cobre, mas que tira o pecado do mundo. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, ele vai dizer que Jesus, após ter realizado esse sacrifício, após ter realizado toda a sua obra sacrificial, ele assentou-se no seu trono, entendemos que é a direita de Deus. Por que é que Jesus assentou-se? A ideia do texto ali, de Jesus ter se assentado no seu trono, é uma ideia que mostra que o sacrifício que ele fez foi perfeito, por isso é único. Os sacerdotes, ao realizarem o sacrifício, permaneciam de pé. Por quê? Porque o sacrifício do sacerdote voltava a acontecer, porque o pecado era coberto. Jesus, ele faz uma única vez, assenta-se no trono, como quem está dizendo, não precisa mais de fazer sacrifício, não precisa mais de realizar esta obra, porque a obra que eu acabei de realizar, ela é plena, ela é completa. E aí vocês lembram de tetelestai, que é missão cumprida, dívida paga, né? Ok? Então deu para vocês entenderem essa questão da expiação veterotestamentária e neotestamentária. No Antigo Testamento, a expiação tem um objetivo. No Novo Testamento, ela é mais completa.
completa, ela é mais plena, ou melhor, completamente plena no Novo Testamento. A obra da expiação, a obra que Jesus realizou no Calvário. Ok? Agora, um outro fato interessante, nós vamos responder uma pergunta que foi feita há alguns dias atrás aqui, nesse comentário que nós vamos ler aqui agora. Ó. Quando o crente do Antigo Testamento colocava as suas mãos no sacrifício, o significado era muito mais que identificação, isto é, meu sacrifício era um substituto sacrificial, isto é, sacrifico isto em meu lugar. Alguém me fez uma pergunta um dia desse sobre os crentes do Antigo Testamento morreram e a salvação passou a existir apenas depois de Jesus? Não. Os crentes do Antigo Testamento realizavam esta obra sacrificial pela fé. Esta obra sacrificial aqui, ela funciona no Antigo Testamento como uma espécie de cheque pré-datado. O que é esse cheque pré-datado? Você dá o cheque agora para vencer daqui 30 dias. Mas você sabe que daqui 30 dias o dinheiro vai estar na conta. Quando o cheque entrar, ele vai cobrir. Então, esta obra do Antigo Testamento, esse sacrifício do Antigo Testamento, ele funcionava mais ou menos como um cheque pré-datado. As pessoas ofereciam o sacrifício, entregavam o animal em seu lugar, o sangue era derramado, aspergido no altar, e eles tinham em sua mente de que aquele sacrifício era redentivo, porque Deus iria propiciar o meio pelo qual a sua salvação fosse garantida na eternidade. Então, o sacrifício do Antigo Testamento era feito por base da fé, crendo que Deus levantaria, que Deus traria uma remissão eterna para o seu povo. O escritor aos Hebreus trabalha muito sobre esse assunto. O escritor aos Hebreus trata muito sobre essa questão da expiação veterotestamentária, apontando para a pessoa de Jesus o Cristo. Ok? Vamos ler alguns textos da Bíblia aí para a gente compreender um pouco mais sobre isso. Por gentileza, Salmo 119, versículo 152, Gênesis 49, 18, Salmo 40, verso 8. Pode ler, pastor? Pode. Quanto às suas prescrições, há muito sei que estabelece para sempre. A senhora leu o Salmo? 119, 105, 152. Quanto às suas? Quanto às suas prescrições. Seus propósitos, seus projetos. Lê o outro Salmo, por favor. A graça de fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Dentro do meu coração está a tua lei. Tem uma outra tradução que diz, está a tua salvação. Ou seja, eles entendem que Deus está provendo um meio de salvação. E que ao realizarem esta obra, ao realizarem o sacrifício, eles entendem pela fé que estão sendo perdoados por Deus. E que, mesmo o sacrifício agora sendo coberto, mas chegará um tempo em que Deus vai remover. Então, o sacrifício que eles fizeram no Antigo Testamento por fé não foi em vão, porque a obra de Cristo removeu também o pecado dos antigos. Deu para entender? Dito isto, então vamos continuar aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Então, basicamente, o sacrifício do cordeiro antigamente ele cobria o pecado. Quando Jesus ele desce, ele tira o pecado. Jesus tira o pecado. Essa é a ideia central da
soteriologia. Entendeu? Jesus não apenas cobre o pecado. A gente consegue perceber um detalhe interessante quando Abraão, por exemplo, pega o seu filho ordenado por Deus e leva-o às terras de Moriá para o sacrifício. E quando eles estão subindo o monte, Isaac olha e diz: pai, eu estou percebendo que tem fogo, tem lenha, tem cutelo, mas e o cordeiro? Onde está? E aí, o que Abraão diz? Mas eu acho interessante aqui, você pode pegar lá depois sua Bíblia e ler. Abraão diz assim: o cordeiro para si Deus proverá. Ou seja, o cordeiro para você Deus proverá. Abraão sobe com o menino, vai sacrificar o menino, e quando ele vai sacrificar o menino, aparece o anjo do Senhor ali e diz o que para ele? Abraão, não faças tal, porque agora eu sei que temes a Deus. E quando Abraão olha preso entre as galhas de um arvoredo, ele enxerga o quê? Cordeiro? Não. Ele não enxerga um cordeiro. Ele enxerga um cabrito. Um cabrito. Porque cordeiro, embora o cabrito e o cordeiro estão na mesma classe, mas de um ano para baixo é cordeiro. Acima de um ano já ficou maior de idade, aí já é cabrito. Entendeu? E Jesus é tipificado como o cordeiro. Então o que aparece ali que Abraão sacrifica naquele momento não é um cordeiro. A profecia de Abraão não se cumpriu naquele momento. Aonde é que a profecia de Abraão foi se cumprir? Porque Abraão profetiza para Isaac: um cordeiro para si Deus vai providenciar. Lá em cima, o que Abraão mata não é um cordeiro, é um cabrito. Um carneiro, perdão, um carneiro. O que Abraão mata lá em cima é um carneiro. E o cordeiro? E o cordeiro que Abraão havia dito? O cordeiro está fazendo menção ao Cristo que viria como cordeiro e que de fato substituiria, que removeria não apenas o pecado de Isaac lá atrás, mas o pecado de toda a humanidade. Essa é a ideia. Amém? Podemos continuar? Vocês estão tão quietos hoje? Segunda-feira, essas coisas. Estão com fome? Ficar mais quieto, aprende mais. Então tá, então. Vamos para o segundo parágrafo aí da página 114. O terceiro parágrafo, perdão. Os termos propiciação e expiação. Acharam aí? Os termos propiciação e expiação relacionam-se estreitamente com o conceito de sacrifício e procuram informar o efeito do sacrifício de Cristo. No Antigo Testamento, refletem kipere. Seus derivados no Novo Testamento ilaskomai. E seus derivados, os dois grupos de palavras significam aplacar, pacificar, conciliar, isto é, propiciar. A ideia de expiação, essa festa anual, e a ideia de propiciação. Embora esses dois termos, eles são aparentemente separados, mas eles trazem a mesma ideia, propiciar e expiar. Propiciar no Novo Testamento, Paulo chama em Romanos capítulo 10, versículo 5, ou 8, capítulo 5, não me lembro agora, ele chama de reconciliar. Qual é a ideia de reconciliar? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que nós nos tornamos inimigos de Deus. Ou seja, por causa do pecado, por causa do advento do pecado na vida do ser humano,
o homem se torna inimigo de Deus. Abra lá, Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo de número 10. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Quando éramos inimigos de Deus. Por que inimigos de Deus? Por causa do pecado. O pecado, ele faz o quê? Separa. O profeta Isaías diz que os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Porquanto qualquer um que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Ou seja, a expressão mundo ali está relacionada aos prazeres dessa vida, aos prazeres mundanos, aos desejos pecaminosos. E justamente essa natureza, esses desejos, esse pecado que tornou o homem inimigo de Deus. Justamente por causa do pecado que o homem se torna inimigo de Deus. Aí Paulo diz ali no versículo 10 do capítulo 5, que nós, sendo inimigos de Deus, agora, por meio do sacrifício de Jesus, ele nos reconciliou. Ele traduziu aí propiciação por reconciliar. Por quê? Para nós entendermos sobre essa questão de propiciação e expiação, nós precisamos voltar ao Velho Testamento, às práticas do Antigo Testamento, que existia o tabernáculo. Vocês lembram do tabernáculo? O tabernáculo tinha os seus móveis sagrados. O primeiro móvel sagrado do tabernáculo, ele era constituído de átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Né? Então vamos lá. No átrio nós temos o altar do sacrifício. Lembra de Levítico, capítulo 6, versículo 13? Lembra? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Por que é que este fogo tinha que manter-se aceso continuamente? Por causa dos sacrifícios que eram feitos continuamente. Então esse altar deveria ser mantido aceso. Qual era o objetivo desse altar? O altar onde o animal era sacrificado, era queimado nesse altar, e o sangue desse animal era aspergido em 4 pontas desse altar. Uma vez por ano, que era o dia da expiação, fazia-se esse ritual, mas o sumo sacerdote entrava para dentro do tabernáculo. Bom, nós temos então o primeiro móvel do tabernáculo, que é o altar do sacrifício. Nós temos o segundo móvel do tabernáculo, que ainda está no átrio, que é a pia, onde os sacerdotes se lavavam, que era a pia de bronze, a pia do lavatório. Se lavavam, se purificavam ali para entrar para o lugar santo do tabernáculo. No lugar santo do tabernáculo nós temos outros três móveis. E quando nós formos estudar Pentateuco, a gente vai detalhar melhor esses móveis. Nós temos ali no lugar santo, nós temos o candelabro, nós temos o altar do incenso ou incensário, e nós temos a mesa da propiciação. Entrando para dentro, para o lugar santíssimo, que apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, somente uma vez por ano, estava a Arca da Aliança, Arona Coder, estava a Arca da Aliança. E ali na Arca da Aliança, essa Arca da Aliança, ela tinha uma tampa chamada propiciatório. Então o sumo sacerdote pegava o sangue do animal que foi morto lá no altar do sacrifício, lá naquele primeiro altar, trazia um pouco desse sangue aqui para dentro do lugar santíssimo, e
e aspergia este sangue na tampa do propiciatório. O que era feito naquele momento? Era feito propiciação, a expiação. O pecado era coberto. Deus aceitava aquele sacrifício e então Deus perdoava aquele pecado. Não removia, perdoava. Então aqui nós temos a ideia da propiciação, que isso fazia uma espécie de uma reconciliação entre Deus e o seu povo. Seu povo pecou, mas Deus agora, através desse sacrifício, perdoava e o seu povo voltava à comunhão com ele de novo. No Novo Testamento, ou na obra de Jesus, a ideia é por esse caminho. Agora, essa propiciação, Paulo chama de reconciliação. E o que é reconciliar? Reatar a amizade, reatar a comunhão, reatar o compromisso. É isso que Deus providenciou, é isso que Jesus faz. Por isso que Paulo chama de reconciliação. Não éramos inimigos? Com a obra de Cristo, e Paulo disse que Jesus é o mediador. O que é o mediador? Mediador é aquele que faz uma espécie de uma ponte. É aquele que é o intermediário entre um e outro. Se eu quero falar com o Ricardo e não tenho acesso ao Ricardo, mas o Alexandre tem acesso ao Ricardo, então o Alexandre promove um meio pelo qual eu chegue no Ricardo. Foi isso que Jesus fez. Nós não tínhamos acesso a Deus. Por quê? Porque estávamos inimigos de Deus. Aí Jesus vem, na sua obra redentora, realiza esse trabalho da expiação, o seu sangue é derramado, o seu sangue é aspergido de uma forma simbólica, porque o escritor aos Hebreus diz que ele entrou no Santo Santo celestial. Pasmem os senhores que existe um tabernáculo no céu, semelhante ao tabernáculo que Moisés construiu aqui na terra. E nesse tabernáculo celestial, o escritor aos Hebreus diz que Jesus entrou lá, no Santo Santo, aspergiu o seu sangue, promovendo reconciliação. Fazendo o quê? A mediação. Promovendo o quê? Trazendo de volta a amizade que o homem perdeu lá no Éden. Se você pegar o Éden, o texto da queda, antes da queda, o texto do Gênesis, antes da queda, você vai ver que o homem gozava de uma estreita comunhão com Deus. O Senhor Deus, entendemos pelo texto, que ele costumava descer ao entardecer para conversar com o homem. Quando o homem peca lá no Éden, Deus desceu. Mas agora desceu para promover um juízo e para expulsar o homem do Éden. Mas também desceu para fazer uma promessa, que é a promessa de Gênesis 3,15. O que está escrito em Gênesis 3,15? E este tirará a cabeça e tudo poderá acompanhar. É a promessa. Ele está apontando para o ventre da mulher e está dizendo, vai nascer um. Essa que tu fez pecar, do ventre dela nascerá, terá uma semente. Esta semente você vai ferir o calcanhar, mas ela vai pisar e esmagar a tua cabeça. Aqui nós temos uma promessa de redenção. É uma promessa que o próprio Deus está fazendo de redimir o ser humano. E aí é isso que Jesus fez. Agora, eu pergunto, Jesus pisou na cabeça do diabo? Não pisou. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele diz assim, em breve, o Deus de paz pisará e esmagará a cabeça da serpente. Quando é que isso vai acontecer, pastor? Lembra dos 3 tempos de semana passada? Qual é o primeiro tempo? Nós fomos salvos Nós estamos sendo salvos, quer dizer, vocês anotaram? Nós fomos salvos da culpa do pecado, estamos sendo salvos do poder do pecado. Será aí.
podemos chamar de um futuro escatológico. Seremos salvos, é onde Cristo vai esmagar definitivamente. É claro que isso é uma linguagem simbólica, Jesus não vai ficar lá. É só uma linguagem simbólica para dizer que ele será humilhado, como já foi humilhado, porque Paulo disse em Tessalonicense, em Colossenses, ele disse em Tessalonicenses que Cristo humilhou publicamente os principados e potestades. Esta humilhação ali se deu na vitória do Calvário. Quando Cristo triunfou, tetelestai, está consumado, ele humilhou. Quando ele ressuscitou, ele humilhou o diabo. Por que ele humilhou o diabo? Porque o diabo pensava, isso é uma ideia, de que na morte de Jesus acabou. E quando na verdade a morte de Jesus é o triunfo de Jesus. Quando ele ressuscita, o diabo é humilhado publicamente. Ali está a derrota de Satanás e a vitória da igreja, a vitória de Cristo, do povo de Deus. Agora, esta vitória terá o seu cume, essa vitória terá a sua plenitude quando Cristo vier nos arrebatar, que nós seremos salvos da presença do pecado. E no final, quando Jesus vier para julgar todas as nações que o rejeitou e que for julgar Satanás, a besta e o falso profeta, aí se cumprirá Gênesis 3,15. O diabo será... ele pisará, e essa expressão pisará ali é uma expressão de derrota final. Entendeu? É uma expressão de derrota final. Mas enquanto isso não acontece, a amizade foi reatada. Isso nos dá livre acesso. Porque no Antigo Testamento, somente sumo sacerdote entrava no lugar santo, uma vez por ano. Mas você pega Mateus capítulo 27, a partir do versículo 52, quando Jesus grita: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e tendo dito isto, inspirou, morreu. A Bíblia diz que um tremor de terra acontece e de alto a baixo o véu do templo se rasga. Esse templo tinha a mesma semelhança do tabernáculo, átrio, lugar santo e lugar santíssimo. E o que separava o lugar santo do lugar santíssimo era uma cortina, era um véu. E esse véu rasgou-se de alto a baixo, dando a ideia de que foi o próprio Deus que rasgou este véu, dizendo: a partir de agora, todos têm acesso a mim, porque a comunhão foi reatada. A amizade foi restaurada, ou seja, reconciliação. Isto é soteriologia. Perguntas? Não, vocês não vão calar demais hoje não, né? É uma expressão, né? Porque a espessura desse véu era grande. Se eu não me lembro, Flávio Josefo disse que ele pesava, esse véu do templo pesava quase 2 toneladas. Quando a gente fala véu, não era uma cortininha. Era só uma expressão, não era, entendeu? Era coisa bruta, mas a gente vai detalhar sobre isso em Pentateuco. Quando a gente for estudar Pentateuco, aí nós vamos detalhar muito sobre essas questões aí do véu, ok? Eu tenho uma dúvida. Tânia, chegou a Tânia. Você disse que a intimidade de Deus com o ser humano se ensinou no Éden. Então, como que teve a aliança do povo de Abraão, Jacó, Isaac, Jacó e Moisés? Se encerrou lá, como que Deus agiu tão poderosamente? Ela não se encerrou. A amizade que Deus tinha com um homem semelhante ao Éden, ela não teve mais. O homem não conseguiu ver Deus mais em sua plenitude. O homem não consegue mais se relacionar com Deus. Percebe que
toda vez que alguém aparece relacionando-se com Deus é porque Deus procura e nunca o homem? Por quê? Porque o pecado é tão poderoso na vida do homem que o homem não consegue procurar Deus. É sempre Deus que dá o primeiro passo em direção ao homem. Em toda a história bíblica e extra-bíblica, é sempre Deus quem dá o primeiro passo em direção ao homem. Você entendeu? Então, Adão, Moisés, esses homens se relacionaram com Deus? Sim, se relacionaram, mas não de uma forma plena. Entendeu? Não da forma que Cristo proporciona para a igreja esse relacionamento. Por exemplo, eles tinham o Espírito Santo pleno como temos hoje? Não. Em pneumatologia, nós vamos trabalhar sobre o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo no Antigo, como é que era a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento, como é no período da graça da igreja. E aí a gente vai entender melhor sobre essa questão, que hoje a relação do homem com Deus é bem diferente do que da antiga aliança. E todavia, é sempre Deus quem dá o primeiro passo. O homem não consegue, por causa do pecado, ele nem pensa em procurar Deus. É sempre Deus quem dá. Quer ver? Uma base para isso nós encontramos lá no próprio Éden. Quando o Adão pecou, que percebeu a sua nudez, que ele olhou para a mulher que tomou um susto. A mulher olhou para ele que tomou um susto. O que eles fizeram? Se cobriram. E quando ouviram a voz de Deus, fizeram o quê? Se esconderam. Mas Deus tomou uma. Deus já não viu que o homem tinha pecado? Deus foi pego de surpresa? Ai, Adão, eu te avisei que não era para você comer. Não. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, o cordeiro foi morto desde a fundação dos séculos. Então Deus não foi pego de surpresa. Quando o homem pecou, ele já tomou uma atitude, já veio em direção, dizendo o seguinte: eu já sabia que você ia pecar, mas eu já tenho um plano. Eu já tenho uma segunda oportunidade para te dar. Eu já sabia que você ia falhar, Adão. Mas eu já tenho um plano. Ah, é? Qual é o plano? Na semente dela vai nascer um. Amém? Deu para entender? Então vamos lá? Lembrando que semana que vem teremos prova. Vocês vão estar na prova. Aí vocês vão fazer igual o irmão Lázaro cantava: eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. A gente vai perdoar para não fazer prova só os novatos, tá? A Tânia e o Rafael. Esse gabarito no final aqui, ele responde um xizinho aqui e corrige dele, né? Isso aí. Ah, eu fiz isso quando eu corrigi dele, eu errei 6, então já estava com salvo na prova. Não, irmão, presta atenção. Esse gabarito que você tem aqui no final, aqui, irmão, não é o gabarito. Isso aqui é só um demonstrativo. É só um exemplo. Não esquece isso aqui, pelo amor de Deus. Mas a resposta não é igual essa aqui, o número 1 aqui é a letra D. Não, aqui não. Esquece isso aqui, irmão. Pelo amor de Deus, não vai por isso aqui que você vai ficar reprovado. Isso aqui é só um demonstrativo para você ver como você vai fazer a prova no dia. Só para isso. Você vai corrigir os seus questionários em casa. No dia da prova eu vou te dar um gabarito semelhante a esse, mas sem essas marcas. E aí você vai olhar a número 1. Aqui tem A, B, C, D até a letra E. Então você vai procurar a sua pergunta número 1 aqui, ó. E a sua resposta que você colocou na número 1, você vai anotar aqui. Se a sua resposta número 1 for a C, olha a dica aí. Se a sua resposta número 1 for a letra C, olha a dica. Vou falar de novo. Se a sua resposta número 1 for a letra C, você vai vir aqui no seu gabarito e vai marcar a letra C. Não é X, tá, gente? É dar essa... igual tá aqui mesmo. Não é para dar X, porque senão lá eles não vão te dar conta. Entendeu? Se a sua resposta do número 2 aí for a letra A, você vai vir aqui no número 2. Ok? Hã? Deu para vocês entenderem? Pega aí,
Então vamos lá, então, dá uma puladinha na página, deixa eu ver que eu até me previ aqui. Pega a sua Bíblia e abre em Hebreus capítulo 10, versículo 1, por favor. E também o versículo 13. Pode ler. Hebreus. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente Deus oferece. Olha que interessante, olha o que o escritor aos Hebreus diz. Primeiro, ele diz que a lei, se referindo aos sacrifícios, a tudo relacionado às obras sacrificiais, ele diz que é uma sombra. Lê de novo a primeira parte do versículo. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Ok, dá uma pausa aí. Sombra dos bens vindouros. O que é isso? Tudo que do Antigo Testamento relacionado a sacrifícios, lei, funcionava como uma sombra daquilo que é o real. É como você está diante de um prédio grande e aqui embaixo tem a sombra daquele prédio. Você olha aquela sombra, que sombra grande! É só a sombra do prédio. O prédio e toda a sua plenitude está adiante. É isto que as questões do Antigo Testamento, das obras, do sacrifício, tabernáculo, tudo isso são sombras que apontam para a pessoa de Jesus. Apontam para a obra do Calvário. E aí lê a segunda parte do versículo, por favor. Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Nunca pode tornar perfeito, ou seja, nada aquilo tornava o ofertante perfeito. Por quê? Porque era somente sombra. Era uma linguagem para você entender. É como você chegasse diante de um espelho e esse espelho estivesse todo ofuscado. Você não vai conseguir ver a sua imagem perfeita como ela é. Por quê? Porque esse espelho está arranhado, está ofuscado, não te dá uma imagem perfeita. Já a obra que Jesus faz é tão completa e tão plena que ela te torna uma imagem perfeita de Deus. Pastor, Por quê? Pois não. versículo 5. Por isso, ao entrar no mundo, de sacrifício e oferta não quiseste, antes do corpo me formaste, e não os deleitaste com o holocausto e oferta pelo pecado. Gostei. Então, vocês percebam isso daí. Então, o sacrifício de Jesus ele tem esse poder de pegar um homem que foi ofuscado pelo pecado e torná-lo. Agora, o que vocês entendem de imagem e semelhança? Imagem e semelhança de Deus. A coisa parecida com a outra. A gente vai estudar sobre isso com bastante detalhe na frente, mas eu vou dar uma prévia para vocês aqui. A expressão imagem ali, semelhança, imagem fala, semelhança fala do caráter. Quando o homem foi criado, ele foi criado com caráter divino. E qual é o caráter máximo de Deus? Santidade. O homem era santo. O homem foi criado santo. Imagem de Deus. E semelhança. Deus tem braço, perna, mão. É essa a ideia ali?
Semelhança ali, dentro de um contexto original, em teontologia a gente vai trabalhar sobre isso melhor. Semelhança ali Deus atribui ao homem, ou insere no homem, atributos que ele tem. Deus é possuidor de atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Quais são os atributos incomunicáveis de Deus? Os atributos incomunicáveis de Deus é aquilo que só Ele tem. Quando eu digo Ele, eu me refiro à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que é onipresença, onipotência, onisciência, eternidade. Só Deus é eterno, ninguém mais. Pastor, não, os anjos são eternos. Os anjos não são eternos. Não, pastor, não. Eles morrem? Também não. Eles vivem eternamente. Eles não são eternos porque foram criados. Tudo aquilo que foi criado teve um princípio, então não é eterno. Por isso que Deus é eterno, porque Deus não tem um princípio, Deus não tem um começo. Deus vive de eternidade, eternidade não tem como dizer o dia que Deus foi criado, porque Deus não foi criado, por isso que Ele é. Bom, então esses atributos somente Deus tem. Agora, quais são os atributos comunicáveis? Os atributos comunicáveis de Deus são atributos que Deus comunicou ao homem. Bondade, Deus comunicou ao homem. Amor, temperança, são atributos que tem Deus e que Ele comunicou ao homem. Por isso que é semelhança de Deus. Você está entendendo? Só que, é claro, com o pecado, esses atributos se tornaram corrompidos, se mancharam. O homem é bom, entre aspas, mas não é 100% bom. Você está entendendo? O homem é benigno, o homem ama, mas não ama 100%. Porque o pecado corrompeu esses atributos da vida do homem. Por isso que é a imagem e a semelhança. Então a semelhança com a queda, ela ficou distorcida. O homem perdeu essa essência, esses atributos divinos na sua plenitude. E aí Jesus vem, realiza uma grande obra. Todos aqueles que se achegam a Cristo são santificados, justificados. Lembra que nós estamos na semana passada, atrasado? São justificados. Então Deus agora o vê como inocente, o vê como filho e não mais como inimigo. Porque há uma diferença também, há uma diferença entre filhos de Deus como criatura e filho de Deus de remissão. Todo ser humano é filho de Deus porque é criatura, mas nem todo ser humano é filho de Deus por remissão. Por remissão é só aqueles que se entregaram a Jesus, aceitaram a Jesus, creram em Jesus e vivem para Jesus. Aí é filho porque foram remidos pela obra de Jesus. Amém? Pergunta? Então vamos para a página 117. Pois a gente vai, basicamente tudo que está nessas páginas próximas aqui, a gente já trabalhou aqui na nossa fala aqui. Então vamos falar só um pouquinho aqui. Aliás, já vamos dar logo um pulo aí. Nós já falamos sobre a doutrina da redenção. Vamos falar sobre a doutrina da graça de Deus, página 123. O que é a doutrina da graça de Deus? Tudo que nós falamos aqui já está dentro desses outros assuntos que nós iríamos estudar, ler, melhor dizendo aqui. Então, a doutrina da graça de Deus. Graça é uma atitude benevolente e incondicional em prol de outro. E é também a manifestação da essência de Deus, assim como Ele é. Quando Ele libera
graça não está ofertando algo que é seu, mas sim auto-ofertando-se, pois amor incondicional é o que constitui em sua essência. Isso aqui é interessante nós observarmos, porque o que significa a palavra graça? Favor merecido. A palavra graça é favor imerecido. É o conceito de graça. É claro que se nós formos estudar o Novo Testamento, nós vamos ver alguns conceitos de graça variados. Nem sempre graça no Novo Testamento vai falar de favor imerecido. Há momentos que graça está falando de dons, charisma, né? Há momentos que graça está falando de capacidade para suportar a aflição. Vocês lembram do apóstolo Paulo? Quando orou por 3 vezes e disse, pedindo a Deus para que tirasse o espinho que ele tinha na carne. E qual foi a resposta que Deus deu a Paulo? A graça ali não é um favor imerecido para a salvação, porque Paulo já é salvo. Graça ali é capacidade para suportar a aflição, a dor, a provação. Precisamos entender isso. Claro, eu gosto sempre de falar as matérias vindouras para ver se vocês já ficam curiosos e não desanimam do curso. A gente vai estudar sobre essa questão de interpretação de texto, saber o que é que está falando em cada ponto. Quando a gente for estudar hermenêutica, aí a gente vai conseguir entender melhor sobre essa questão de interpretar texto, o que graça aqui é uma coisa, graça ali é outra coisa. Templo, uma hora fala de uma coisa, outra hora fala de outra, uma hora é igreja, outra hora é construção civil, outra hora não é. Em hermenêutica a gente vai trabalhar isso. Aqui, por exemplo, a gente fala paz do Senhor, a gente está desejando a paz para a pessoa. Quando a pessoa fala assim, graça e paz, está desejando o amor? Não, isso é só uma forma de saudação. A paz do Senhor é uma forma nossa que vem de um termo hebraico, Shalom Adonai, né? Adonai é Senhor, Shalom, paz, entendeu? Paz e graça, você está desejando a paz com a graça de Deus. Se a pessoa é salva, então você está desejando a paz com os favores de Deus sobre a vida dela. São formas de saudação, nada mais do que, não é questões doutrinárias, não. Então aqui, irmãos, dentro desse contexto graça, na questão salvífica, ou graça como favor imerecido para a salvação, o que Deus faz não é apenas um favor para nós. Embora o conceito de graça seja favor imerecido, Deus não faz apenas um favor, eu vou fazer um favor de te salvar. Não. É muito mais do que um favor, porque na graça está contido o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Então, a graça de Deus é a auto-entrega que Deus faz de si mesmo em prol de nós, em prol do homem, em prol do pecador. Isto é graça. Por isso que graça vai muito mais além do que favor imerecido. É um favor imerecido? Nós merecíamos? Não, mas é muito mais além, porque na graça está o amor de Deus, a misericórdia de Deus. E aí, nessa graça, nesse amor, nessa misericórdia, é Deus sim, porque Deus é o próprio amor. Deus não ama. Deus não ama. Não, pastor, não. Deus é o próprio amor. Deus não perdoa. Deus é o próprio perdão. Então, quando Deus assume a forma humana na pessoa de Jesus, Deus entregando-se, ou se entregando, é a graça de Deus se entregando por
nós. É o amor de Deus sendo manifesto de uma forma plena, completa por nós, seres humanos. Isto é graça. Agora, um detalhe interessante, que a graça de Deus e a misericórdia, elas andam juntos. Por quê? A graça de Deus, se vocês quiserem anotar isso, pode anotar. A graça de Deus nos tira de onde nós merecemos estar. E aonde nós merecíamos estar? Por causa do pecado, o homem merece, o salário do pecado é o homem merece morrer. Como consequência disso, ser lançado ao Sheol, Hades, inferno. Mas a graça de Deus faz o quê? Nos tira de onde nós merecemos estar. Por que a misericórdia anda junto? Porque a misericórdia nos coloca aonde nós não merecemos estar. Nós não merecemos o céu. Ninguém é bom. Ninguém merece o céu. Mas a misericórdia de Deus diz o quê? Eu te coloco aqui, mesmo que você não mereça. Isso é graça em conjunto com a misericórdia. A graça vai lá e nos tira do inferno. Diz, você merece entrar aí, mas eu não quero que você entre. Aí a misericórdia pega a gente e diz, você não merece entrar aqui, mas eu quero que você entre. Isso é soteriologia, doutrina da salvação. Perguntas? Notaram aí? Certinho? Página 124 aí. Graça relacionada com a salvação. É atitude ou provisão gloriosa do Senhor para com o indigno transgressor da sua lei. Romanos capítulo 3, do versículo 9 até o 26. Ela resulta da parte de Deus para com o pecador em misericórdia, benevolência, paz, resultado da misericórdia de Deus no coração do homem, gozo, e que é mais interior, bem como alegria, beleza, tal. No original, graça é charis, de onde vem charme, carismático, no sentido exato, caridade, agradável, atraente, agradecer, gratidão, favor. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Gálatas capítulo 4, versículo de número 6. Então aqui já, basicamente, o que nós acabamos de falar sobre graça, misericórdia, o que a graça e a misericórdia de Deus ela pode fazer na vida do homem. Tudo é pela graça. Aqui é interessante nós discutirmos um pouco aqui, na página 126. Tudo é pela graça. Na vida do crente, ele gera crescimento na fé. E por meio dela, que triunfamos contra o mal. E trabalhamos para o Senhor. Por ela, falamos, cantamos e tratamos. É pela graça também que somos capacitados a dar a Deus e ao próximo. Essa liberdade pela graça para dar a Deus leva-nos a fazer isso em 4 sentidos. Primeiro, dar-nos a nós mesmos inteiramente ao Senhor. Dar-lhe o nosso tempo, a nossa vida. Dar-lhe os nossos talentos e dar-lhe o nosso dinheiro. Aqui é relacionado a questões de ofertas, ok? Mas o que é interessante nós analisarmos aqui é essa questão da graça, que tudo é pela graça. Por que eu digo? Por que nós falamos que tudo é pela graça?
aqui, tá até na minha camisa aqui, ó. Sou salvo pela graça, mas não foi de graça. Por que tudo é pela graça? Lembra que eu falei que o homem por si só no pecado não tem possibilidade de se chegar a Deus? Lembra? Base para isso nós temos 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nós lemos semana passada aqui, eu acho. O Deus deste presente século cegou o entendimento do homem ou do incrédulo, dependendo da tradução, para que a luz do evangelho não resplandeça sobre ele. Ou seja, o homem está cego pelo poder do pecado. O homem está cego, então ele não consegue ver, não consegue. Agora, quando ele é alcançado por essa graça, quando esta graça o encontra e que ele crê, aceita este evangelho, aceita esta graça, tudo na vida dele agora flui pela graça. Ele se entrega pela graça. Ele trabalha na obra de Deus pela graça. Por quê? Por que nós trabalhamos na obra pela graça de Deus? Sim, mas também nós prestamos serviços no reino de Deus pela graça e por gratidão. Por quê? Porque ele nos tirou da escravidão do pecado. Agora nós nos tornamos servos de Deus. Como servos livres da opressão do pecado, somos servos de Deus. Então nós servimos a Ele com alegria. Prestamos serviço a Ele com alegria, por graça e gratidão, pelo que Ele fez pela nossa vida. Então, a graça de Deus está sempre nos envolvendo. A todo instante, nós somos envolvidos pela graça. Até no ato de ofertar na igreja. É uma atitude pela graça. É uma atitude de louvor? Mas é a graça que te move a ofertar. Ok? Certinho? Estou achando vocês muito quietos hoje. Eu não gosto de ser quieto assim, não, gente. Não gosto, não. Qual é a hora do lanchinho? É 8h40 nós ia parar, Tchê? Hã? A 8h50 nós ia parar, né? A chefe aí me puxou minha orelha e disse que se eu não parasse às 8h50, ela ia descontar do meu salário. A graça de Deus em resumo. Embora nós já fizemos um resumo aqui, mas vamos dar uma lida aqui, porque depois a gente vai falar sobre a doutrina da presciência de Deus. Essa doutrina que nós vamos falar no próximo bloco. Diante do exposto, a graça de Deus é o dom da salvação em Cristo, como dádiva de Deus ao pecador, indigno e merecedor do justo juízo de Deus. De fato, indigno, merecedor do justo juízo de Deus, mas a graça de Deus nos alcançou. Ela é o poder sustentador de Deus, que nos mantém firmes e perseverantes na fé, depois de salvos, segundo aos Coríntios capítulo 12, versículo 9, como lemos também em 2 Timóteo 2:1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Agora, essa graça que Paulo está falando aqui, já não é mais a graça salvífica. Por quê, pastor? Porque Timóteo já foi alcançado por essa graça. Ele já foi abraçado por essa graça. Essa graça aqui fortifica-te na graça, fortaleça no poder de Deus. Fortaleça na capacidade que Deus lhe dá para continuar nesta jornada de salvo, nesta jornada de cristão, de servo de Deus. A graça do Senhor é a dádiva das bênçãos diárias que recebemos dele, sem merecê-la.